Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minha Franquia da SCA. Aqui nós vamos te mostrar como abrir a sua primeira franquia que vai te render até R$ 10.000 por mês de lucro. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Só uma correção, vai render a partir de R$ 10.000 por mês. Pelo menos, né? Pelo menos. E aí, tudo bem? Estamos gravando hoje aqui na segunda de carnaval, como é que tá? Tá ótimo. Bem no clima de carnaval que o Brasil tá, né? É verdade. Mas tá bom. Próxima vez que for carnaval a gente vai gravando, a gente vem com os trecos aqui, A gente vem fantasiado. vem de folião. O nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre uma franquia no ramo de alimentação. Como que é ter uma franquia no ramo de alimentação? E minha primeira pergunta é, até pra gente contextualizar, é assim, a forma que cada setor dentro das franquias operam, ele é diferente? Por exemplo, se eu tenho de alimentação, ou se eu tenho de roupa, ou se eu tenho de serviço, eles são diferentes? Como é que funciona a questão da operação? Existem questões que são transversais a todos os setores. Alguns dilemas e dificuldades com funcionário, com gestão financeira, operação, tem muita coisa parecida, mas obviamente que tem algumas coisas que são diferentes, né? Então, o setor de alimentação é um setor que você produz, você transforma, você compra um alimento do jeito e normalmente você faz uma transformação, manipulação para vender um alimento diferente daquele que você compra, diferente, por exemplo, do setor do vestuário. Então, tem sim algumas peculiaridades, né? Eu diria que o setor de alimentação é um setor que normalmente você consegue ter um bom markup, o custo de produto normalmente é menor do que o custo de insumo, né, de outros setores, mas às vezes você tem um custo de mão de obra maior, justamente porque você necessita essa transformação. E como você está tratando de uma transformação que tem a ver com a segurança alimentar, com a saúde das pessoas, sempre tem uma exigência, vamos dizer, uma complexidade maior no modus operandi do que de outros setores. Então, respondendo a sua pergunta, tem sim algumas diferenças. Legal. Assim, não sei se talvez seja só na minha cabeça, mas eu acho que quando a gente fala de franquia, o setor de alimentação ele é uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça, porque é mais fácil de lembrar franquia de comida do que de outras coisas. Você acha que isso é um fator determinante para o setor de franquia ser mais procurado? Você acha que o setor de alimentação ele é mais procurado que os outros? Ele é mais procurado e é um dos maiores, né? Hoje você tem em franquia alguns segmentos que se destacam: setor de alimentação, setor de moda, vestuário, setor de ensino, setor de cosméticos. São os setores que se destacam aí. E o setor de franquia de alimentação é um dos maiores deles. Então, eu acho que é natural, Lucas, as pessoas procurarem por alimentação por achar que é um setor mais seguro, porque todo mundo precisa comer. Em tese, é um setor que é uma despesa básica do consumidor, então é mais difícil ele cortar, por exemplo, dentro de uma crise. Isso é de fato uma verdade, o setor de alimentação é um pouco mais seguro, mas não quer dizer que ele não esteja suscetível aos problemas, né? Ele sofre menos, mas ele também sofre. Então, existem sim algumas características que fazem com que o setor de alimentação seja um dos mais procurados. Quando você diz que ele é um dos maiores setores, ele é maior em quê? Em quantidade de franquias, em faturamento? O que ele é maior? Nos dois, em quantidade de franquia, número de empresas franqueadoras, número de lojas franqueadas, número de franqueados, obviamente, e também em número de faturamento. E assim, como a gente está falando de uma questão mais de segurança também, você acha que para quem está começando, nunca abriu uma franquia, você acha que é o melhor caminho a procurar um setor de alimentação para ter uma franquia? Não, eu não acho que seja o melhor caminho. Não existe melhor caminho em termos de segmento. Existem bons caminhos. O setor de alimentação ele é um bom caminho, mas existem outros bons caminhos em termos de segmento. Eu acho que não existe necessariamente um segmento certo e um segmento errado. O que existe é uma escolha errada dentro de um segmento, né? A não ser que seja um segmento muito novo, algo que ainda não tenha uma massa crítica muito grande, que eu acho que é uma besteira o empreendedor começar por aí. Mas o setor de alimentação é um setor que é pujante, é um setor grande, é um setor que eu recomendo, obviamente, eu vim desse setor, mas tem outras dificuldades, que ao mesmo tempo que é um setor que você já recebe, você tem uma demanda muito grande, também é um setor muito concorrido. Então você realmente precisa entregar hoje um diferencial, porque tem lojas, né, restaurantes, oferta de produtos alimentares de uma gama muito extensa.
Então, é um setor que é mais seguro, sim, porque parte do hábito de consumo é uma necessidade, as pessoas precisam se alimentar, apesar de ter uma parte que é lazer. Então, as pessoas, quando cortam cinema, que está muito focada no lazer, elas deixam de ir no shopping, então deixa de ir na praça de alimentação também. Então, não quer dizer que a gente esteja livre, mas tem uma grande parte da nossa clientela, que é uma clientela que precisa almoçar em algum lugar, que seja em casa ou hoje que cresceu muito delivery. Então é mais seguro, mas eu acho que a grande questão do setor de alimentação é o seguinte: a oferta é muito grande. Então acho difícil você concorrer num mercado que já está dominado, por exemplo, uma cadeia de sanduíches, de pizza. No nosso caso, por exemplo, do girafas de pratos, refeições, se você não entregar um diferencial muito claro e muito definido na cabeça do consumidor. Existem grandes empresas que fazem volumosos investimentos em marketing, o que aumenta mais, né, a concorrência. Então, é um mercado bacana, é um mercado bom, é um mercado mais seguro, ele é menos volátil em relação às datas do calendário. Então, por exemplo, eu tenho um faturamento médio que, de certa forma, é um pouco mais linear em relação a outros segmentos. Por exemplo, outros segmentos no Dia das Mães dá um boom, no Natal dá um boom muito grande. O setor de alimentação é mais constante. Mas, para um novo entrante, ou ele escolhe uma franquia dentro da empresa certa, correta, como a gente fala muito aqui, ou ele realmente tem que entregar um diferencial, porque o nível de oferta é muito alto. Legal você comentar sobre isso em relação a ser constante, ter sempre muita oferta, muita demanda ali no setor. Setor de alimentação é sinônimo sempre de ter cliente, de ter muito cliente, então assim, é sempre certeza de qualquer franquia que eu pegar de alimentação, eu vou acertar e vai ter cliente sempre. Isso é uma regra ou não? Não, o setor de alimentação fora do lar é um setor de 200 bilhões de reais de faturamento também. Então é um segmento muito grande. Existem muito, a demanda é muito alta, mas, como eu falei, como a oferta também é muito grande, se o cara está mal posicionado em relação à entrega de valor do que ele tem, ele vai ter um baixo faturamento. Então não é certo que ele vai ter um movimento muito alto. Eu canso de ver operações de alimentação que tentam, começam e acabam não conseguindo. Então, por conta dessa questão que a gente está falando aqui, de um nível de oferta muito alto também, então não é certo que vai ter demanda, né? Principalmente se for uma operação nova. Então, eu olhando para o universo de franquia que a gente está discutindo aqui, abrir uma loja do setor de alimentação fora de franquia é perigoso. O cara realmente tem que entregar um benefício ou inovação. Se for igual, vai ter problema. Dentro de franquia, você tem uma oferta muito grande também. Tem ofertas de todos os tamanhos, de todos os sabores, de todos os segmentos dentro de alimentação. Então, eu acho bem importante, ainda mais no setor de alimentação, o franqueado escolher alguma coisa que já foi testada e deu certo. Tem muita nova oferta aí de franquia, de empresários que começam um negócio já franqueando e que não tem um modelo de negócio muito concreto e acaba que o prejuízo acaba sobrecaindo para quem investiu, que é o franqueado. E até a gente falando aí sobre segmentos dentro do setor de alimentação, quais são alguns tipos de franquia que existem aí quais são alguns segmentos dentro da alimentação? Não, você tem, enfim, a parte de restaurantes e lanchonetes, então hambúrgueres, pizzas chinesas, japonesas, brasileiras. Então você tem a parte, aí você tem os segmentos de fast food. Você tem um segmento de casual dining, que são redes como Outback, como Coco Bambu e outros, redes de restaurantes full service, que a gente chama restaurantes com serviços. E você tem uma nova onda, né, da alimentação, que são redes que vendem produtos de supermercado, que são, por exemplo, a própria Biomundo é uma rede de produtos naturais, não deixa de ser alimentação. É um momento de consumo diferente. É uma alimentação que ele leva para casa, né? Não consome no ato, né? É mais uma parte de mercado, mas isso tem crescido bastante também. Mas não deixa de ser alimentação, um momento de consumo um pouco diferente, mas a gente está tratando e a gente está vendendo produtos que as pessoas vão consumir.
E existem franquias que são mais baratas no setor de alimentação também ou não? Existem ofertas de tudo, né? Então você tem ofertas de franquias, sei lá, de 10, 20, 30 mil reais até oferta de franquias de mais de 1 milhão. Então tem franquias baratas, quiosques, então tem muita franquia, micro franquia também pautada em alimentação. Normalmente eu acho que giram aí a partir de 20, 30 mil reais, você já começa a ver algumas ofertas de franquias nesse sentido. E você acha que nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo aí há mais de um ano, ele transformou muito o setor da alimentação? Como é que foi essa alteração aí do setor? Tem se transformado, né? Como todos, a alimentação também. A alimentação foi um dos setores mais impactados pela crise recente aí da pandemia do Covid. As praças de alimentação fecharam, né? Ainda existem restrição de horário, de fluxo de pessoas em muitas cidades do Brasil, né? Belo Horizonte estava em janeiro, mês passado estava fechado, então sofreu bastante. Houve uma migração muito grande para o delivery, apesar que nesse setor as redes já estavam um pouco acostumadas a fazer isso. Então você tinha, por exemplo, plataformas de tecnologias como o iFood que já tinham se consolidado há muitos anos, então o delivery ele vem tomando uma proporção diferente, tem aumentado o share em relação ao mercado de alimentação como um todo, mas isso acabou se acelerando nessa pandemia. Acho que outros setores nessa questão do delivery até se movimentaram por um caminho que antes nem existia, né? Que nem faziam e passaram a fazer. Pelo menos o setor de alimentação já era de costume em todas as redes. Só que isso realmente hoje tem um share mais representativo nas vendas. Agora não quer dizer que seja um share de substituição, né? O mundo físico ele continua crescendo apesar da pandemia e as lojas, ainda mais as lojas que estão dentro de cidades que já tem menos regras restritivas, elas já começaram a crescer de novo. Então as pessoas já começaram a sair para a rua de novo para ir para restaurante, para ir para a praça de alimentação. E assim, ainda se tratando, como você falou, né, tem algumas limitações ainda por causa da pandemia, algumas cidades, alguns lugares têm várias limitações. Se hoje uma pessoa que não tem nenhuma franquia quiser abrir a primeira franquia e escolher o setor de alimentação, ainda é um momento que vale a pena estar dentro do setor de alimentação mesmo com a pandemia ou não? Eu acho que sim. Eu acho que tudo, vamos lá, guardado algumas exceções, qualquer segmento, negócio que você entre agora no pós-pandemia é melhor. Você vai comprar um ativo mais barato. Você vai entrar no shopping com um custo de locação mais baixo. Então, é um bom momento para você entrar no segmento de restaurante, de alimentação e de outros também. É um ótimo momento de você conseguir uma boa negociação de locação, você conseguir, de repente, um bom repasse, num bom custo. Então, acho que é um bom momento para entrar. O setor de alimentação é um setor que se transforma com as mudanças que acontecem no mundo. Ele se transforma bastante, ele é bastante impactado com isso. Mas ele não se transforma ao ponto de deixar de existir. Nesse ponto, eu não acredito numa mudança que vai fazer com que o setor desapareça. Não, o setor vai se transformando. É a questão do delivery, pelas plataformas de tecnologia, é uma questão de maior velocidade, exigência do cliente, em termos de qualidade no serviço. Então tem várias transformações acontecendo, mas eu acho que é um setor que ainda é um setor bom para estar se apostando. E em relação à lucratividade assim, desse setor de alimentação, ele é um setor que ele tem bons lucros ali, é uma franquia de alimentação, ele gera bons lucros, como que funciona essa questão? O setor de alimentação é um setor que ele tem um baixo custo de insumo com a média de outros setores, mas ele tem um pouquinho mais custo de mão de obra. O grande desafio é você saber qual que é o percentual da venda que esses dois custos somam. Então, por exemplo, nas empresas que eu estou envolvido, de restaurante, não estou falando de Belmundo aqui agora, você tem um CMV médio aí de 33%, 34% do seu faturamento, quer dizer que 1/3 mais ou menos do que você vende, você gasta com insumo. Esse número é baixo, ele é baixo, comparado com outros segmentos, por exemplo, vestuário, normalmente esse custo é mais alto,
mas, apesar disso, eu tenho um custo de pessoal um pouco mais alto do que outros segmentos. Ele vai variar aí de 15% a 20%. Então, do que eu vendo, de 15% a 20% é o meu custo de pessoal. Então, se eu somar 35 com 20, jogando para cima, eu tenho 55% do meu custo envolvido nessas duas linhas. 55% é um bom número. Então, já fica uma dica aqui para quem está analisando todo tipo de setor, se a soma do teu insumo com o teu custo de pessoas passar muito de 55, passar de 60, vai ser difícil você ter resultado. Porque o resto acaba não pagando os outros custos envolvidos. Imposto, locação, vários outros custos envolvidos. Se você estiver próximo de 50 ou abaixo de 50, é porque existe uma boa expectativa de dar resultado. O setor de alimentação, eu diria que 50% de custo de insumo mais alimentação é um bom custo. Então, quer dizer que eu tenho uma boa rentabilidade. Então, o desafio é eu manter esse CMV, que a gente fala que é o custo do insumo, o custo da mercadoria, e não exceder muito no custo de funcionário. Um dos grandes desafios do setor de alimentação nos últimos tempos foi reduzir o custo de pessoas, né? E acho que isso a gente aprendeu muito com essas crises aí, tantas crises que a gente viveu nos últimos 10 anos, que todas as redes aprenderam a trabalhar com menos pessoas. E eu acho que isso é fundamental. Se você vai num restaurante hoje, nos Estados Unidos, você fica abismado como o restaurante funciona com menos pessoas que funcionam um restaurante aqui no Brasil. Então, esse aprendizado é importante. É importante por dois motivos: para se dar mais resultado para quem está investindo, para o empreendedor, e para você remunerar melhor aquele funcionário que trabalha com você. Então, também você não tem margem para aumentar o salário da gratificação se você está com o quadro inchado e não está tendo dinheiro. Então, até para a gente remunerar melhor as pessoas que estão com a gente precisa ter uma produtividade alta, né? Então, a gente sempre fala, eu sempre falo isso, tanto aqui quanto na Nação Empreendedora, que esse é um primeiro ponto importante para todo empresário fazer, ainda mais no setor de alimentação, que o custo de pessoas, como eu falei, é relevante, calcular a produtividade das suas pessoas. Então, quanto cada funcionário ele representa em termos de faturamento para a sua empresa. Pega o seu faturamento, divide pelo número de pessoas e você calcula essa produtividade. Se você estiver perto de R$5.000, ou seja, vamos lá, eu tenho R$50.000 por mês de faturamento. Se eu tiver 10 pessoas trabalhando para mim, eu tenho R$5.000 de produtividade. 50.000 dividido por 10 pessoas dá 5.000. 5.000 é ruim. Provavelmente esse empresário está perdendo dinheiro. Se eu tiver R$10.000 de produtividade, é um bom número. Provavelmente esse empresário está ganhando dinheiro. Então, se eu tiver R$100.000 de faturamento para 10 pessoas empregadas, eu tenho 10.000 de produtividade. E esse é um número já aceitável. E obviamente, quanto maior for essa produtividade, maior é o resultado do franqueado, do franqueado do empreendedor. Então, são esses dois custos que são fundamentais. O quanto custa meu insumo e o quanto custa, né, as pessoas que trabalham comigo na minha operação. E assim, a gente está falando sobre a questão da lucratividade, né, no setor de alimentação. Quais são algumas outras vantagens desse setor? Quais são vantagens que esse setor tem sobre os outros? Eu acho que a vantagem grande é justamente essa variação menor do faturamento em relação aos períodos do ano. Então, é um setor um pouco mais protegido, porque, em parte, como a gente já falou aqui nesse vídeo, o consumo ele é uma necessidade, então as pessoas têm que comer, não tem jeito. Então, em parte, isso não é uma realidade para 100% dos consumidores, mas em parte isso dá uma proteção. E é um setor que ele é menos volátil ao calendário, que a gente chama. Então, é um setor que eu não vou faturar 2 vezes por ano. Por exemplo, você tem o setor de chocolates. É um setor que é alimentação também. Então, é até uma exceção do que eu estou falando. O setor de chocolates ele é muito forte na Páscoa, muito forte no final do ano. O setor de moda é muito forte no Dia das Mães, muito forte no Natal. Então, tem setores que são muito fortes em algumas datas do calendário. O que é bom nessas datas, mas é ruim no resto do ano. O setor de alimentação ele tem um faturamento médio que ele oscila menos. Ele estoura menos nessas datas, apesar de também crescer.
mais eu tenho uma constante, uma previsibilidade maior do meu faturamento. Então, é sim um setor um pouco mais seguro. Então, acho que essa é uma vantagem em relação a outros setores também. Massa. Quais são alguns cuidados que você deve ter nesse setor? Assim, alguns pontos de atenção sobre esse setor que a pessoa deve levar em consideração? Eu acho que esse setor, ele é mão de obra intensivo, né? Então, ele precisa do capital humano. Se o empreendedor é aquela pessoa que não lida bem com pessoas, vai ter dificuldade nesse setor. Vai ter dificuldade porque é importante o trato com pessoas, com colaboradores. Normalmente você trabalha com equipe 10, 15, 20 pessoas, podendo chegar até mais dependendo do restaurante. Então você precisa ter uma gestão de equipe adequada, um cuidado com a legislação trabalhista, senão você pode tomar, obviamente, um prejuízo. Então é importante esse cuidado. Você depende muito das pessoas que trabalham para você. Outra questão que é um setor que é um restaurante. Então eu falo muito isso. Tem gente que às vezes compra um restaurante sem saber que ele vai ser dono de restaurante. Restaurante fatura todos os dias da semana, não tem feriado. Feriado ele vende mais às vezes. Sábado é o melhor dia da semana, domingo é um dia bom. Então ele é muito exaustivo. O tempo inteiro ele está faturando. Eu até estava conversando com um amigo meu que estava perguntando, mas a tua loja lá do Girafas não fecha nunca? Não fecha nunca. Estava perguntando agora, o carnaval deve estar fechado. Lá não está fechado, está faturando. Todos os dias do ano está faturando. Isso é bom por um lado, mas por outro é ruim porque sempre o empreendedor vai ter a preocupação da operação dele que está funcionando. Então é um setor que demanda bastante e muitas vezes é um setor que a pessoa tem que entender que existe um processo de manipulação, produção de alimentos, né? Então a gente lá no Girafas fazia muito, na época que eu era CEO lá, uma coisa que a gente chamava de test drive. A gente colocava o candidato de franquia um dia inteiro na operação para ele testar, para ele entender que ele está comprando um restaurante, porque senão muitas vezes não gostava daquele ambiente, né, uma correria, prato saindo, cheiro de comida, e depois não sabia que era aquilo que ele ia ter, que ele estava comprando. Então a gente deixava ele lá um dia para ele testar, para ele entender que no final do dia ele estava comprando não só uma marca muito boa, reconhecida, com resultado, admirada por muitas pessoas, mas estava comprando também um restaurante. Um restaurante tem uma produção ali que precisa ser entregue. Então esse que é o ponto de atenção, a pessoa saber que aquilo ali é um restaurante e que tem uma correria e tem que saber lidar. E o foco naquilo que é importante, é bem importante. Então sempre falo muito em palestra. Então às vezes vem um cliente que, no caso do Girafas, vem comprar um prato de comida. Se o cara não está focado naquilo que ele deixa de passar as oportunidades. Então imagina, eu recebo 100, 200 clientes por dia. É só ele abrir uma porta do Girafas, no caso, que ele vai receber essa clientela. A clientela lá vai para comprar um prato de comida. Um grelhado com arroz, feijão, farofa, vinagrete. Aquela comida maravilhosa que você conhece bem. Se o franqueado não está focado, olha o tanto de oportunidade que ele pode deixar passar. Imagina que eu tenho 100, 200 pessoas, às vezes 300 pessoas, todos os dias vindo comprar um prato. O que custa eu oferecer um refrigerante a mais para essa pessoa? Ele comprou um refrigerante a mais, o que custa, né, em termos de tempo e de dinheiro para mim oferecer um ovo frito a mais no prato dele, que ele não pediu, que custa centavos para a gente, que ele vende a R$1, R$2. Depois que ele comprou o refrigerante com o ovo frito, por que eu não ofereço uma sobremesa, uma casquinha, que custa R$2 para o cliente e custa centavos para o restaurante? Olha só o tanto de preço a mais que eu consigo colocar no mesmo ticket. Isso vai fazer com que o cara saia do prejuízo ou saia do lucro pequeno para o lucro grande. São esses detalhes. Isso vale para todas as operações, todos os segmentos. Os detalhes fazem a diferença do empreendedor, independente do segmento. E no restaurante é isso. E às vezes a gente o franqueado inclusive fica, o empreendedor fica querendo fazer marketing, mídia, investir milhões, ir para a TV Globo esperando brotar cliente na loja dele e esquece que ele tem 200 clientes lá todos os dias vão 200 clientes e ele esquece de vender para ele. Ele não vende nada para o cliente compra. Aquela venda 100% passiva.
Só o cliente vai lá, o cliente decide o que comprar. Isso muda a vida do restaurante, no caso que a gente está falando aqui, mas muda a vida de todos os segmentos. O operador precisa estar focado nisso, precisa deixar a franqueadora fazer o que ela tem que fazer e ele está focado inteiramente nisso. Como eu aproveito as 200 oportunidades de venda que eu tenho aqui no meu balcão todos os dias? Ô Lucas, eu vou te falar, isso eu diria que 10, 20% no máximo dos franqueados dentro de uma rede de franquia aproveitam de perto, né, dos 100% da oportunidade que tem. Mas, por exemplo, nesse caso aí, o cara que é franqueado, ele tem que pedir autorização pro franqueador para tentar fazer uma venda dessa? Não é. Ele tem que ser direcionado pelo franqueador para que ele faça isso. O franqueador tem que treinar ele a fazer isso. Então, se tem um papel do franqueador aí, ele incentivar e treinar. Como é que eu faço uma venda sugestiva? Incentivar, colocar um treinador lá para fazer. Ah, não sei fazer, tá bom. Vou mandar uma pessoa aí para tua loja e ela vai fazer. E ela vai fazendo, com o cara do lado aprendendo. Então, não é que ele tem que autorizar, ele tem que incentivar. Porque isso é venda, todo mundo quer vender mais. Esse é o papel do franqueador, mostrar o caminho. Obviamente que ele não consegue estar ali todo dia fazendo. Ele consegue mandar um consultor para mostrar como faz um dia. E aí, a partir daí, quem tem que fazer é o franqueado e a equipe dele. E assim, uma coisa é relevante ou não é a questão da localização? É super. Isso, a localização é muito relevante em todos os segmentos. Mas no setor de alimentação é fundamental também, né? Talvez tenham outros setores, de repente um curso de idioma, alguma coisa que é menos relevante. O setor de alimentação é fundamental. O ponto faz toda a diferença. Então, você precisa estar bem localizado, bem sinalizado num lugar de fluxo e de movimento. Não importa tanto se é shopping, rua ou hipermercado. Você pode dar muito certo em shopping, você pode dar muito certo em rua, você pode dar muito certo em hipermercado, você pode dar muito certo em aeroporto. O que é importante é que dentro desses segmentos, né, você esteja bem localizado. Então, se eu for para um shopping numa localização ruim, não adianta ir num shopping nota 10, importante isso. Não adianta você ir para um shopping nota 10, pagar aluguel nota 10, mas você está num ponto nota 5 dentro do shopping. Você está sendo um bobo. Aí é melhor você estar num shopping nota 6, pagando um aluguel de nota 6, mas está dentro desse shopping de nota 6 no ponto nota 10, bem localizado dentro desse shopping. Então a localização, mesma coisa rua. Muita gente erra. Isso não serve só para alimentação. Tem essa rua que é nessa rua. Essa rua é a rua que é boa. Aí às vezes o cara pega, mas eu vou pegar um ponto que é nesse cruzamento aqui, é do lado, não dá 300 metros dessa rua. É outra coisa, é outro fluxo. Não adianta ser 300 metros do lado. É a rua paralela, é só uma depois. É outra coisa, meu amigo. Não tem nada a ver, não importa se é 200, 300, se for metros de distância daquele lugar certo. A rua certa é aquela, o ponto tem que ser naquela rua certa. Então, e muitas vezes o empresário ele peca com excesso na metragem, mas uma escolha ruim do ponto, né? Então é melhor você se esforçar, se adaptar, dar um jeito, pedir para o teu arquiteto se virar para você ter uma metragem pequena num ponto bom, do que você ter um lojão aí com metro quadrado sobrando num ponto e numa rua sem movimento. Mas igual você falou aí, por exemplo, às vezes é na rua de trás ou 300 metros de distância da rua boa. Isso impacta muito no faturamento? Muito. Absurdamente. É coisa assim, de dobrar o faturamento se você move da rua errada para a rua certa, por mais que seja 200, 300 metros de distância. Absurdamente, muda bastante. E assim, você citou que é importante mesmo num lugar bom ter um ponto bom, é melhor até estar um lugar não tão bom com um ponto melhor. Mas existe um lugar que seja melhor do que outro? Por exemplo, sei lá, shopping é melhor do que rua, aeroporto é melhor do que shopping. Existe um lugar que é melhor que o outro ou não? Não existe essa regra. O shopping é melhor que rua, depende. Obviamente que hoje a gente está num momento mais de rua. Os shoppings sofreram muito por conta dessa pandemia, já estão se recuperando. Então eu vou te dizer que as lojas de rua foram privilegiadas nessa pandemia, porque alguns segmentos como a Biomundo é um produto essencial. Então, loja de rua não fecha. As lojas de rua da Biomundo cresceram na crise, porque elas se mantiveram abertas e a procura por produtos saudáveis aumentou.
As lojas de shopping fecharam, obviamente, porque o shopping inteiro fechou. Né? Não fazia sentido você estar aberto dentro de um shopping que estava todo fechado. Então, as lojas de shopping sofreu muito nessa pandemia. Então, eu acho que esse é um momento do mercado de rua. O mercado de rua se fortaleceu, mas não quer dizer que o mercado de shopping ele vai continuar ruim. E isso não é nem mais uma realidade. Eu tenho shoppings que já recuperaram bem o faturamento de antes da pandemia. Então depende. Eu acho que o shopping você tem uma certeza maior do ponto, é mais fácil você escolher o ponto, é mais fácil você escolher a localização dentro do shopping, já tem uma clientela ali mais comprovada, mas você paga caro, normalmente você paga um custo de metro quadrado mais alto. Na rua é mais difícil se acertar, dá um frio na barriga maior. É mais complexo o entendimento ali do fluxo de comércio na região. Mas se acertando, né, você tem normalmente o custo de metro quadrado mais baixo. Então, depende. Eu acho que você pode acertar em qualquer um desses segmentos. Hipermercado tem sido bom para o setor de alimentação. Aeroporto tem muito fluxo, mas você pode entrar num custo de locação que seja proibitivo. Então, você tem que entender. Eu acho que, assim, com relação a esses segmentos, não existe fórmula certa. A fórmula certa é você achar o melhor ponto com o melhor custo de metro quadrado, seja na rua, seja no shopping, seja no supermercado, seja no aeroporto. E a gente está tratando de escolha de ponto. O franqueador, ele interfere na escolha do ponto do franqueado ou não? Interfere. O franqueador tem que auxiliar. É bem importante isso. Faz parte da oferta que o franqueador faz. Mas é importante dizer que o franqueado também tem que ter uma percepção disso. Então imagina que eu sou franqueador aqui em Brasília e tem um franqueado querendo abrir minha operação lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Por mais que eu já possa ter ido 2, 3 vezes para Natal, eu, como não sou residente, eu não vou saber os fluxos de comércio. Então, é bem importante dizer que essa não é uma escolha única e exclusivamente do franqueador. O franqueador não pode assumir todo o risco nisso. Mas acho que também a contrária é verdadeira. O franqueado também não pode assumir só ele 100% do ônus dessa escolha. Essa escolha é muito importante. Então, é bem importante que os dois estejam alinhados com aquele risco que tem e com a capacidade de retorno que aquele ponto gera. Então, o franqueador tem que participar da escolha, mas isso não quero dizer que o franqueador tem que escolher pelo franqueado. Né? A opinião do franqueado que conhece a região, que conhece o fluxo de comércio, porque ele vive naquela cidade, que ele sabe se aquela rua lá as pessoas normalmente param para consumir, se ele sabe que aquele shopping é um shopping mais procurado do que o outro, então ele precisa ter esse entendimento. É muito importante que se ele tiver zero de entendimento, ele vai acabar parando numa avaliação só da franqueadora, que muitas vezes não tem um conhecimento local. E aí vai ser uma escolha com uma chance de errar maior. E assim, você acha que o clima e a região, eles interferem? Por exemplo, sei lá, eu quero abrir uma franquia de açaí. Obviamente, se eu optar por uma cidade quente ali, né, que faz mais calor, faz mais sentido para abrir uma cidade de açaí. Ou você acha que isso é irrelevante? Eu acho que interfere pouco, sabe? Principalmente frios, calor. A operação de rua ela é mais impactada com chuva. Chuva normalmente é uma coisa que atrapalha mais às vezes do que o frio. Enfim, eu não sou dono de sorveteria, mas você pega a Bate de Latte, só para dar um exemplo, uma grande marca, ela está em São Paulo e São Paulo tem uns 3 meses do ano que é bastante frio. Então, enfim, pode ter uma certa influência em determinados períodos, uma sorveteria natural que venda mais no verão, mas eu acho que ele vai vender mais no verão do Nordeste quanto no verão do Sudeste, vai vender menos no inverno dessas regiões. Então, acho que isso pode ser relevante para algumas empresas, mas no geral tem uma relevância menor. O comércio de rua é um comércio que tende a sofrer com chuva. Então, cidades que você tem uma grande incidência de chuva, e eu não estou nem só falando de alimentação, estou falando de outros. A chuva atrapalha bastante o fluxo de comércio em rua. Então, esse é um fator que deve ser observado. Aqui em Brasília, que a gente tem uma pouca incidência de chuva,
Isso acaba ajudando um pouco o comércio de rua. Apesar de que no caso do restaurante tem um delivery, né? Então o delivery até tem compensado bastante os dias ruins do balcão de chuva, porque na chuva o delivery na parte de alimentação ele é super acelerado. E assim, a gente até comentou um pouquinho em algumas perguntas atrás aí, por exemplo, que tem franquias, por exemplo, sei lá, se eu tenho uma chocolateria, na Páscoa ele vai bombar muito mais do que em outras épocas talvez. Como lidar com essa volatilidade aí de picos de venda? Ou isso não é tão relevante? Se compensa? Como é que funciona isso? Não, isso é relevante. O franqueado, o empreendedor que está analisando uma franquia que tem uma sazonalidade, ele tem que conversar bem com a franqueadora antes de tomar a decisão. Não adianta você ganhar dinheiro 2 vezes no ano. É muito pouco para você se sustentar. Então, essas franquias, elas têm um período baixo e um período alto, mas é importante você saber que se num período baixo, pelo menos algum lucro você tem. Por menor que seja esse lucro no período de baixa, às vezes compensa você passar um lucro baixo e ganhar um estouro nas datas que são importantes. No caso, por exemplo, de uma chocolateria, principalmente na Páscoa, até mais do que no final do ano. Mas se não for lucrativo no período de baixa, dificilmente ele vai ter uma operação rentável. Então ele tem que ter um fluxo razoável também no período de baixa. E assim, na sua opinião, essas franquias que têm uma comida um pouco diferente assim para nós, sei lá, eu imagino que na época que não existia sushi, o cara que trouxe sushi para cá, ou sei lá, uma comida tailandesa, uma coisa assim. Qual que é a sua opinião sobre essas franquias de comidas mais Eu acho que tem que tomar assim? muito cuidado, Lucas. Eu acho que você tem que analisar um mercado relevante. Qual que é o mercado relevante de comida tailandesa? É baixíssimo. O mercado relevante é o seguinte: quantos consumidores estão dispostos, têm desejo de comer uma comida tailandesa no dia a dia? Eu gosto até de comida tailandesa, mas é uma comida que eu gosto de comer, vamos lá, uma vez por mês. Qual que é o hábito de comer num restaurante? É menor. Então, se o cara quer ganhar dinheiro, ele tem que. Não dá para ir para um nicho muito grande. Eu adoro, tá em alto. O mercado vegano até está crescendo muito. Mas o cara abrir um restaurante vegano vai ser um negócio de muito nicho. Ele tem que estar num lugar de renda muito alta e não pode ter muita concorrência. Porque não tem muito consumidor, apesar de estar crescendo bem. Mas é aquele negócio: se o mercado é 1, ele vai para 2, ele dobra. Então, às vezes, o pessoal fica meio que preso ao crescimento de um negócio insignificante. Não quero dizer que o mercado vegano não é insignificante, não é mais, mas ele ainda é pequeno. Então, isso é o caso de algumas comidas típicas e restritas, como a tailandesa que você falou. Eu não abriria um restaurante tailandês. Ainda mais se for um restaurante de ticket médio, né? Se for um restaurante de ticket alto e que não seja um tailandês muito típico, mais variado, aí pode ser um caminho. Então, tem que tomar muito cuidado. O açaí é um negócio que já tem um mercado relevante grande, né? Então, o açaí, hoje a gente pode dizer que o mercado relevante é grande, só que também junto com a demanda vem a oferta. Tem um monte de açaiteria por aí. Acho que tem que tomar cuidado. Eu sempre, no setor de alimentação, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com a operação de um produto só. Então, açaí, só vende açaí, pode esperar, o resultado vai ser baixo. Você não vai ter um faturamento muito alto, é só açaí. Tudo bem, pode ser bom? Pode, se o custo for muito baixo. Então, dentro do plano de negócio, olha, se faturando pouco, você vai ter um bom resultado. Não adianta você investir muito dinheiro numa açaiteria. Por isso que as franquias de açaí que têm dado certo são franquias menores, quiosques, porque precisa ter uma estrutura de investimento menor e de custo menor. Por quê? Porque é um produto. Por mais que tenha muita gente que consuma açaí, é um produto só. Então tem que tomar um certo cuidado. E assim, você acha que tem algumas franquias na área de alimentação que elas são mais procuradas? Por exemplo, para quem nunca teve uma franquia, não sabe como é a burocracia de abrir um McDonald's. Então, assim, você acha que tem franquias no setor de alimentação que elas são mais procuradas do que outras? Eu acho que tem franquias melhores e franquias piores, independente do segmento. Obviamente que as franquias que estão mais em evidência, naturalmente elas são mais procuradas, porque estão em evidência. O esforço do empreendedor pequeno que está franqueando no início da operação é muito grande, porque ele não tem ainda uma marca, o esforço é maior.
Quanto mais você tem lojas franqueadas, mais fácil é vender a sequente. Então, é difícil vender a primeira franquia, é menos difícil vender a segunda, é menos difícil vender a terceira, é menos difícil vender a centésima. Então, é um esforço decrescente ao longo do tempo. E é natural que seja, porque o risco é menor. Eu diria o seguinte, eu acho que uma franquia de alimentação boa para se entrar é uma franquia que já tenha mais de 30 lojas, 40 lojas. Menos que isso, o risco é muito alto, não só de alimentação, de outros segmentos também. E as franquias maiores têm um benefício de redução de custo, de marca, é bom. A dificuldade é que em muitos casos os melhores pontos já estão tomados. Então, a gente fala muito isso, e eu acho que isso é importante para quem está ouvindo esse vídeo. Tem um momento exato, um momento melhor para entrar na franqueadora. E qual que é esse momento melhor? É um momento em que o risco inicial das primeiras franquias já não existe mais. É uma franquia que já tem muitos casos de sucesso, mas ainda é um momento da franquia que tem muitos pontos bons disponíveis. Esse é o momento ideal para entrar na franquia. E agora, voltando até num assunto que a gente falou sobre a questão do delivery, você acha que o fato logicamente que não é só no setor de alimentação que existe delivery, mas talvez seja onde esteja mais presente. Você acha que o fator delivery, ele torna o setor de alimentação um atrativo maior? Eu acho que sim, ele é um atrativo maior no interesse das pessoas, mas os outros setores já estão se movimentando em relação a isso. Então, acho que essa pandemia, muitos setores, por exemplo, como vestuário, descobriu o delivery, coisa que não tinha antes. Então, por que só restaurante pode vender os produtos à distância e entregar para o seu consumidor? Então, acho que o delivery é um bom atrativo, ele aumenta as possibilidades do franqueado, não precisa ficar restrito àquele shopping nem àquela região. Mas o delivery também é um negócio difícil de se trabalhar. Eu acho que o delivery ele tem uma curva de maturidade que no início é um pouco difícil. Você tem um custo inicial, um trabalho inicial para os primeiros pedidos que muitas vezes ele não é remunerado. Então você tem que investir aquilo durante um tempo para você ter um mínimo de pedidos durante o dia, que em algum momento aquilo se torna relevante. Então, o empreendedor ele tem que se esforçar um pouco para vender fora do balcão, e o brasileiro, no caso, não estou dizendo que nos outros países não sejam assim, mas o empreendedor aqui muitas vezes ele não quer passar por essa dificuldade inicial que é operar o delivery. Que dificuldade é essa? É fazer um investimento em comunicação, disparo, de mensagens via redes sociais, via WhatsApp, gestão de um WhatsApp, se for um canal que seja usado para o delivery, um script de venda ali, que alguém para gerir uma venda via WhatsApp, depois a entrega, seja ela terceirizada, seja não, é algo que tem que ser gerido. O uso adequado das plataformas, como iFood, como Uber Eats e Rappi, o custo que existe dentro dessas plataformas. Então, é algo bom, algo importante e fundamental, necessário para um empreendedor em alimentação hoje vender via delivery. Mas é um caminho, Como todo início de operação, o delivery no início exige um investimento e um esforço grande do empreendedor em relação a isso. Mas se tratando de franquia, por exemplo, se eu quiser na minha franquia, vamos supor que a franqueadora em si não tem delivery para todas as lojas. Ou seja, eu quero ter delivery na minha franquia. Eu posso ter independente se o franqueador tem ou não, e o contrário também é verdadeiro, se todas as lojas têm, mas não quero ter delivery na minha. Eu posso? Como é que funciona isso? Não, isso depende do contrato de franquia. Normalmente, se a franqueadora não quer ter delivery e ela não quer fazer delivery, não é o fato de você querer que você vai poder. Então você precisa ter uma autorização da franqueadora para estar operando essa venda. Eu não conheço nenhuma franqueadora que proíbe hoje em dia. Antigamente até tinha, hoje em dia é quase impossível uma franqueadora proibir o franqueado de vender delivery, porque chega a ser um pouco de absurdo. Agora tem muito do contrário. A franqueadora das redes de alimentação não pode te obrigar a vender delivery. Até contratualmente ela até pode colocar essa cláusula, mas eu nunca vi isso também.
Então, se você não quiser operar o delivery, você não opera o delivery. Eu acho que a grande maioria das redes de restaurante, você tem uma boa quantidade de lojas que decidem não operar o delivery, porque é mais difícil, a margem um pouco mais apertada, e, enfim, dá trabalho. Tem franqueado que não quer ter trabalho, ele está satisfeito ali com a operação do dia a dia do balcão. Tem franqueado que ganha bem no balcão, vende muito bem no balcão e não quer entrar nessa briga um tanto quanto sangrenta que é o delivery. Dá para compreender. Então, isso é uma decisão muitas vezes que fica no franqueado de operar ou não. A minha opinião é o seguinte: se você está para entrar numa rede franqueadora, na parte de alimentação, eu acho que é importante você entrar na franqueadora que já tenha uma experiência prévia com delivery, porque isso na grande maioria dos casos das lojas, um faturamento importante, significativo. Então, é importante a franqueadora já ter uma experiência, já ter um canal de entrega, ter um acordo com a iFood. Então, ter uma experiência para passar para o franqueado em relação a isso. E assim, é possível gerenciar mais de uma franquia no setor da alimentação? Por exemplo, eu quero ter mais de uma loja de tal empresa. Tem como? Tem sim, claro. Tem vários franqueados que têm 10, 11, 12, 15 lojas de alimentação. O grande desafio para isso é ter gestão de equipe. Se o cara tem uma gestão de equipe eficaz, se ele consegue fazer com que as pessoas trabalhem direito, que tem um gerente da operação bom, ele consegue ter várias lojas. O cara que não consegue lidar com pessoas, aquele cara que, se ele ter um colaborador trabalhando para ele, às vezes até na casa dele, ele arruma confusão com todo mundo. Tem muita gente que é assim. Essa é uma competência, uma das mais difíceis da gente encontrar no franqueado e da gente transmitir, que é a liderança de pessoas, a gestão de equipe. É difícil ensinar isso. E é difícil as pessoas terem essa competência nata. Essa é a competência importante se o cara quer crescer, a principal. Se ele não conseguir lidar com pessoas, gerenciar a equipe, ele não vai continuar conseguir crescer. Aquele franqueado ou aquele empreendedor que sempre fala que as pessoas é o problema dele, que ele não vende mais por conta das pessoas, que só tem bandido que trabalha para ele, que tem um turnover aí de 3, 4 vezes o quadro de funcionário deles no ano, pode saber o seguinte: o problema é ele, não é a equipe. E esse cara, no máximo, vai ter uma loja. Não vai conseguir crescer para lugar nenhum. E na sua opinião, é melhor eu ter, se eu optar por ter várias franquias de alimentação, na sua opinião é melhor ter sempre várias de uma marca ou variar as marcas, variar talvez até os setores dentro da alimentação ali, eu querer ter uma chocolateria, um fast food, etc. O que na sua opinião é melhor? Olha, eu acho que não tem regra certa para isso. Eu vejo muito empreendedor tendo sucesso empreendendo em várias lojas, várias unidades da sua própria marca, como vejo também outros tendo sucesso abrindo outras frentes. Sempre quando você está numa marca, deu certo, você está muito feliz, a minha sugestão seria você abrir uma outra loja. Porque não é fácil você estar feliz, não é fácil dar certo. Então, quando você vai para uma outra marca, você corre um novo risco. Então, eu acho que se tiver tudo indo muito bem, eu acho que o mais recomendável seria você abrir uma, segunda, terceira, quarta. E também tem uma facilidade. É muito mais fácil você gerir o mesmo negócio vezes 4 do que 4 negócios diferentes. Então, depende um pouco do perfil do empreendedor. A complexidade de gerir muitos negócios diferentes é maior. Mas tem aquele investidor que chega um momento que ele quer outras coisas. Ele já está com disposição ao risco, ele deu certo aqui, deu certo, está indo bem, tem 2, 3 lojas, mas ele quer um negócio diferente. Se ele tentar e perder, não vai comprometer tudo que ele construiu. E aí eu acho que é válido também a tentativa de ir para segmentos diferentes. Agora, se você tem um negócio, você escolher um segmento, uma marca que não está indo bem, aí obviamente você não vai abrir a segunda, para não ter duas coisas que não vão bem. Aí é melhor você procurar uma outra marca, um outro segmento. Mas, e para a gente encerrar nosso episódio, assim, num resumão geral, o cara que ele não tem uma franquia, ele quer ter uma franquia e ele está de olho no setor de alimentação, qual que é a grande dica assim, do resumão do episódio para o cara que está a fim de entrar no setor de alimentação? Entenda que você vai ser dono de um restaurante. Entenda que você vai ser dono de algo que você compra um insumo, você manipula ele, você produz ele. Existe um trabalho aqui efetivamente de transformação do teu insumo, que você vai colocar
a venda para o consumidor e você está mexendo com segurança alimentar. Então é sempre muito importante frisar isso. E analise o custo de mercadoria vendida dessa franquia que você está avaliando comprar e o custo de pessoal dela. Se ela passar muito mais de 55%, é um sinal de alerta. Acho que talvez não valha a pena. Só repetindo para ficar claro. CMV, custo de mercadoria vendida. Então, quanto do meu faturamento custa de insumo? E custo de pessoal. Quantos por cento do meu faturamento custa a minha equipe? Se a soma dos dois passar muito 55%, é porque você pode estar entrando numa franquia que não te dê resultado. Massa, Guerra, muito obrigado pelo episódio de hoje. Acho que deu para entender legal aí, todo mundo que tem interesse em ouvir sobre franquia de alimentação. E eu te espero no próximo episódio. Até lá. Valeu.